Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Interligado Podcast. E hoje nós estamos um dia após o Dia dos Namorados, mas estamos gravando aqui um dia antes. Nesse episódio nós vamos receber um casal muito especial que esteve presente na minha história, na minha vida, quando eu comecei o namoro com a minha esposa, momento zero, na primeira conversa, eles estiveram ali presentes e hoje vão estar contando um pouquinho aqui da história deles, como eles se conheceram, como que Deus fez tudo acontecer, como que eles se encontraram. Sejam muito bem-vindos, Jéssica e Eli. Muito obrigado. Olá, muito feliz de estar aqui nessa manhã. Para compartilhar um pouco da nossa história e realmente estivemos presentes aí no começo de Jabes e Ariadne, graças a um chimarrão, nós nos encontramos ali, né, e vocês também começaram a primeira conversa de vocês e foi muito legal participar disso. E é um prazer estar aqui hoje. Eli. Muito prazer por este convite, Jabes, por nós estarmos aqui. Jabes, né, me acompanhou desde muito antes de relacionamento, conheço desde molecadinha, desde moleque, né? EBF, era professor de EBF, trabalhamos junto na EBF e é muita honra estar aqui. Quero que vocês fiquem bem à vontade. Hoje a gente vai contar um pouquinho aqui da história de vocês, né? A Jéssica e o Eli são os nossos convidados aqui que vieram de outra cidade. Graças a Deus, nós estamos recebendo gente de outros estados, gente de outras cidades, né? Estavam aqui em Cuiabá, mas Deus os mandou para Lucas do Rio Verde. Manda um abraço aí pro pessoal lá da Adina de Lucas. Isso, vou convidar todos para assistirem, nossos jovens e adolescentes, pessoal da nossa igreja. E vai ter bastante visualização esse. Já passa o endereço lá onde que fica a igreja lá. Sabe o ponto de referência pro pessoal ir lá? É na Avenida Roma, mas eu não sei o número. Ah, tá bom, gente. Chegando em Lucas do Rio Verde, você vai achar a Adina. Fique tranquilo. Chegando em Lucas, liga o GPS. A Adina tá lá. Gente, então, hoje, pra quem não sabe, a Jéssica e o Eli eu falei aqui do momento zero, que quando eu e Ariadne começamos a conversar. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente estava no retiro do ano de 2014, que foi lá no Pantanal, lá no Hotel Mato Grosso. No Hotel Mato Grosso. E acho que foi o último ano que foi lá, né? Acho que foi. Era o Bebeto ainda, mudou depois e tal, né? E aí, a gente tava... Eu até comentei, acho que no episódio passado, com a Keila e com o Léo, assistam lá, pessoal. A gente tava almoçando, e aí tava na mesa, assim, e tal, conversando. Aí acho que vocês estavam meio de lado, assim. E aí a gente foi, mas com você eu não conversava muito, a gente não tinha muito... Eu já tinha te visto umas 2, 3 vezes. Mas eu tinha começado naquela época a me enturmar mais por conta do Eli, né? Porque o Eli sempre era amigo de todo mundo. Né? O Eli, deixar ele meia hora lá e conhece todo mundo, né? Faz amizade, conversa, a gente tava tomando um chimarrão. Aí na hora que eu tava saindo, depois do almoço, tava saindo pra ir pro quarto, que eu já tinha conversado com o pessoal ali. Era hora de descanso, né? Aí era a hora do retiro, assim, que a gente não tinha nada pra fazer. É hora livre e tal, porque naquele retiro a gente já não fazia mais gincana, já não fazia mais esses negócios. Então a tarde era livre. E aí eu lembro muito bem. Eu saí do salão, e aí vocês estavam assim, eu saindo do lado esquerdo assim, né? Aí tava, que lá tem aqueles bancos, tem as cadeiras e tem umas madeiras que são entre as colunas, né? Faz tipo um banco que é na coluna. E aí vocês estavam ali, vocês dois e Ariadne. E aí o Eli falou, ô Jabes, vamos tomar um chimarrão aqui, não sei o quê. E eu sempre zoei meu amigo André Zorté, até um abraço pra ele, aí um amigo meu gaúcho. Gaúcho nada, né? Não é gaúcho. Costumes gaúchos. Que negócio de chimarrão, tá? Porque ele e o irmão dele toma pegando fogo o trem. Fervendo. É um negócio misericórdia. Misericórdia também. Misericórdia. A turma lá, a boca, meu Deus do céu, já é calejada, não é possível. É calejado. Aí eu lembro que a gente chegou, que aí eu tava indo pro quarto, né? Aí o Eli falou, já não tomou chimarrão aqui? Aí eu falei... acho que eu vou ficar então, né? Vou dormir? Vou ficar aqui com o pessoal, né? Aproveitar o tempo, né? E tal. Aí foi aquele que a gente sentou e foi a tarde inteira de conversa.
e tal, e aí fui conhecendo mais você, né, a Ariadne. Aí eu falei, olha aí, o pessoal aqui, gente boa, rapaz. Acho que até Leopoldo tava junto depois. Ele Não, Leopoldo, coitado, tava no interior naquela época. Abraço, Leopoldo, você sabe dessa história que eu já te contei. Tava igual eu tava no interior e ele também, né? Eu tinha acabado de voltar pra Cuiabá e ele ainda tava no interior. Leopoldo tava fazendo... pulando corda, tava não sei o quê, tava todo não sei o quê, tava lá, ó. A gente quando a gente vai pro interior sozinho, ou você descamba pra ficar ruim, ou você dá um jeito de ficar melhor um pouco, né? E aí a gente foi porque foi nesse retiro também que ele e Cacá começaram a conversar e tal. E tudo mais, é isso mesmo. E aí, retiro foi uma bênção para casamento. De bênçãos, né? Retiro é uma bênção para unir propósitos, né? E aí a gente começou a conversar e eu lembro que aí à noite outro dia à noite, sei lá, que acho que... Teve a festa fantasia. Teve a festa lá, né? E aí vocês estavam de... Fred Flintstones. De Flintstones. Deveríamos ter ganhado em primeiro lugar, porque a nossa fantasia era muito boa. Não, tava perfeito. E aí eu não tava com fantasia nem nada. Aí eu fiquei lá de fora lá conversando. Aí a Ariadne chegou e nós ficamos lá conversando. E quem sentou lá com a gente foi Damares. Aí a gente ficou ali na piscina conversando. E aí foi aí que a gente começou. Tinha um conteúdo a moça, né? Não, lógico. Eu conheci a Ariadne. Mas essa história a gente conta no dia. Outro dia, quando ela estiver aqui. A gente ainda não conseguiu trazer a Ariadne para estar aqui com a gente, porque nós temos a Ana Luísa, e aí hoje a Ariadne tá com as criançadas tudo, né? Cuidando das crianças. São 3, né? Mas eu quero saber de vocês, como foi que vocês se conheceram, como que chegou? Porque eu lembro do Eli, e eu lembro da Jéssica, uma vez que a gente se viu na casa da tua amiga lá, da Anne. A Anne, né? Que a gente se viu lá. E aí, de repente, Né? E foi rápido, né? O que Nosso aconteceu? namoro, noivado, casamento durou um ano, né? Entre a gente decidir namorar, noivar e casar. Você quer contar? Quer que eu conte? Acho que você... As mulheres normalmente sabem mais detalhes. Pois é, eu cheguei... Mas só lembrando aqui que foi bem... a hora que eu cheguei na casa dessa nossa amiga, a Jéssica tava bem na porta. Eu lembro a hora que eu olhei pra ela assim, foi, sabe, amor à primeira vista mesmo. Eu olhei pra ela e falei, nossa Deus. Que mulher linda. Pois eu cheguei aqui em Cuiabá em 2010, vim fazer faculdade. E vinha na... Você morava em Lucas. Isso, eu vim de Lucas pra cá fazer faculdade e morava aqui pertinho da igreja. Então eu comecei a vir, mas eu não tinha amigos. 2010? Em 2010. E... Nessa época eu não queria nada com nada, né? Ele tava meio mais pra lá do que pra cá. Meio desnorteado, coitado do menino. Isso. Daí eu cheguei e eu me lembro de ter... Vindo no culto de Santa Ceia, o pastor apresentou minha carta e eu estava sentada atrás dos meninos do Avner e do Natan. E eles me convidaram para a EBD. E eu fiz amizade com eles e eles me apresentaram a Anne. E na casa da Anne, eu conheci o Eli. Mas quando eu conheci o Eli, eu olhei, bonito, moreno, alto, era talvez tipo, seja, né? Talvez seja, né? Mas ele tinha 17 anos, não que eu tivesse muito mais, mas eu já tinha feito 19, eu falei, nossa, mas ele é muito novo. Eu falei, Jesus, não. Ficamos como amigos. Mas a nossa amizade era uma amizade muito verdadeira, porque quando eu via ele na igreja, ele me dava aquele abraço assim de amigo e era muito gostoso. Eu vinha e me sentia amada na igreja por conta do Eli e dos abraços do Eli. Mas nós passamos um tempo afastados, eu também me afastei da igreja. Quando eu voltei para a igreja, estava tendo aquelas campanhas de oração dos jovens. Né? Lembra que a gente tinha uma semana de campanha de oração. Isso, a oração, né? A intercessão E eu vim... Aí eu já tava crente, né? Eu já tinha... Ele já tava holy. já tinha voltado e aí ela veio... Acho que teve num congresso antes. Ela acho que... Não sei se acho que tava namorando, né? E aí eu vi ela e falei... Ixi, perdi minha benção. Não, mas logo daí eu tava sozinha de novo. Daí na campanha de agosto, nós voltamos a conversar.
E o Eli, muito cavalheiro, muito galanteador. Vamos tomar um tereré. Levou chocolate pra mim lá em casa. Menino romântico. Muito, muito. Isso foi em agosto. Em setembro, não nos vimos muito, mas em outubro começou a surgir mais o interesse, né? Nas campanhas de oração que nós nos vimos. Isso que eu chamei já pra me chamou. Campanha de oração, eu chamei Menino ela pra... crente, olha, gente, programa de crente, ó, Isso, pra EBD. Me colocou de novo na EBD, porque eu passei um tempo sem frequentar a EBD, e ele falou, não, vamos na EBD. Isso o quê, 2013? Isso, 2013. Eu lembro de você. Na Super Sexta também, eu lembro até que essa época eu tava fazendo faculdade, eu chamei ela pra tomar um açaí, antes de ir pra Super. E aí, ela depois até, a gente foi tomar, na época era só aquele açaí na selva ali, né? E aí, nós sentamos no banco lá da pracinha ali, e aí ela até depois comentou comigo, nossa, eu achei que você ia me dar um beijo. E eu falei, esse guri vai querer me beijar aqui. Só que realmente até então éramos só amigos, né? Não tava com interesse ainda pra... Não tinha malícia nenhuma. Não tinha, foi realmente ele me levou, tomar um açaí, a gente conversar, né? Se conhecer mais um do outro. Isso, eu até comentei que eu tinha alguns sonhos, né? Que eu gostaria de um pedido de casamento que fosse diferente, não queria aquele negócio de, quer casar comigo, vamos casar? Não, eu queria uma coisa legal. Foi tudo nesse dia do açaí que eu compartilhei com ele, e ele também compartilhou comigo alguns sonhos. E, legal. Foi muito. Daí, em novembro, eu abri meu coração para ele e falei, olha, se eu for namorar, eu gostaria de ter um namoro em corte. Não, eu li um livro sobre defraudação emocional e eu não quero defraudar e nem ser defraudada, né? E eu gostaria que o nosso namoro fosse assim, um namoro para casar. Se for namorar, é namoro para casar. E eu vou deixar você me conquistar, né? Porque daí passa de você já tava ser conquistada, amigo, né? Fala a verdade. já passa de ser assim, amigo para você tentar me conquistar. Daí eu me lembro que eu cheguei um dia da faculdade, à noite, tinha aula à noite, ou estágio, não me lembro. E a minha irmã estava visitando a nossa casa. E daí eu tinha a minha irmã pequena, Ana Carolina, e a Simone tinha a Ana Júlia. E quando eu cheguei, a minha mãe falou assim, Jéssica, as meninas fizeram uma bagunça no seu quarto que você se prepara. E eu já sou meio brava, já cheguei, meu Deus, o que essas meninas fizeram no meu quarto? Vai rodar baiana aqui. Quando eu abri a porta, na minha cama tinha um urso, rosas espalhadas, buquê de flores e uma carta do Eli, né? Se posicionando como, então, o rapaz que estava... E você conversou isso com a dona Esther antes? Você combinou com ela? Tinha que pedir autorização da minha Olha! Ele, rapaz. Aí, nisso aí, ele já... Nossa, porque ele era muito romântico. E ele me levava presentes e tal. Ele sempre foi muito, muito cavalheiro, muito romântico. E daí, nesse momento que eu olhei, aquilo me quebrou, né? Porque eu tava esperando uma coisa ruim e tinha aquela surpresa pra mim, né? Fiquei muito feliz. Daí, nós conversamos e tal. Daí, no dia 1º de dezembro, ele me pediu em namoro. Lá na sua casa, né? Isso. E antes disso, você pediu opinião pra tua mãe, né? Ver o que ela... Isso, eu falei, mãe, olha, eu tava interessada num outro rapaz, mas o Eli se mostrou muito, assim, tá interessado na gente ter um relacionamento e eu acho que eu vou dar uma oportunidade pra ele. O que a senhora acha? Antes de dizer pra ele que ele podia me conquistar, né? Fazendo jogo duro, falou, né? Minha filha, o Eli... Pode ir, porque olha que rapaz, eu confio nele, eu gosto dele e se você namorar com ele eu vou ficar muito feliz. Olha aí. Daí a minha mãe aprovou, né? Já tinha aprovado, então eu deixei ele me conquistar, mas eu já tava conquistada. Já tava, né? Esse peixe já tava fisgado, só tava terminando de chegar aqui. Precisa da aprovação dos pais, né? Se a minha mãe aprovou, e a minha mãe é uma pessoa assim... que ela vê lá na frente, né? Os outros namorados que eu tive, ela sempre me alertou, olha, esse é assim, esse não, né? E o Eli, ela gostava do Eli. Gostava não, né? Gosta, o gênero, né? E daí, no dia 1º de dezembro, o Eli me pediu namoro, e quando ele falou, vamos namorar, eu falei assim, então é o seguinte, quando nós vamos casar? Aí sim, ele hein? até sentou pra trás, assim, eu falei, não, eu quero namorar pra casar. Foi. E tem que ter um prazo. Nosso namoro vai ser em corte. Nada como uma conversa bem certinha, não enganei, né? Não enganei. Aí
É bom que você já tinha falado antes, né? Sim, também sobre isso. E ele também tinha apresentado esse interesse porque você veio da videira, né, amor? Foi. E tinha conhecido esses relacionamentos em corte e também era a favor. Uhum. Desculpa, gente. E daí ele falou, vamos casar então em 2015. Eu falei, 2015? Não, isso era de dezembro de 2013. Falei, pode ser em dezembro de 2014, mas não passa de 2014. Ficou me olhando assim. Então tá, que dia que minha família toda de fora, vamos ver quem que pode vir, que época que o pessoal pode Mais vir, ou menos, né? quem é que é o mais fácil? 6 de dezembro. 6 de dezembro, pode ser? Pode ser. Tá, mas isso a gente tinha feito já, acho que uma semana antes de começar a namorar. Nós já fizemos uma cartinha com todas as definições, não foi? Não me lembro. Foi algo assim, nós fizemos uma cartinha a respeito do Porque eu lembro de uma história que tinha uma carta mesmo. Nós fizemos uma carta a respeito da data do casamento, questão de... Nessa época, eu estava desempregado. Nós fizemos uma cartinha para Deus para que eu pudesse arrumar um emprego. Colocamos até o valor de salário. Gente, que povo organizado, planejamento, hein? Fé, né? E eu lembro que o primeiro salário mesmo, depois que eu arrumei o emprego, foi exatamente o que estava nessa carta para Deus. Caramba. E até hoje a gente ainda tem um caderno, de vez em quando a gente vai lá, coloca os pedidos que a gente tem em mente. E realmente foi assim, muito assim, né? Aquela pessoa que, poxa, planejou tudo. E tem muitas coisas que foram se concretizando, né? Foi acontecendo ao longo desse período de 7 anos. Engraçado você falar sobre isso, né? Que eu lembro quando eu e a Ariadne, a gente estava organizando as coisas para casar e a gente tinha que procurar um lugar, né? Pra morar, né? E aí a gente foi procurar, e aí só que assim, né? Tem gastos, né? A gente fez uma festa, não foi a maior festa do mundo, mas nós fizemos uma festa. Mas a família da Ariadne é uma família grande e tal. Minha família morava, a maioria fora, mas veio uns primos e tal, meu tio. Meu avô veio e tal. Então, tinha uma família da Ariadne bem grande, né? A gente tem muitos amigos e tal. A gente fez ali uma comemoração com a turma. E aí eu lembro que nessa despesa, cheque pra lá, cheque pra cá, pagando e tal, e salário apertado, assim, né? Aí a gente... Eu falei, Deus, eu lembro que eu orei sobre isso. E eu falei assim, Deus, eu queria arranjar um lugar, mas eu não queria pagar mais do que um aluguel antes. Né? Porque geralmente o pessoal pede calção até de 3, né? Não, assim, ir pagando, alugar com 6 meses de antecedência, entendeu? 3 meses, pagando sem morar. Eu falei, eu queria pagar um aluguel, um mês só. Aí eu tava pra fechar. Aí achamos um apartamento, até o Ivo que nos indicou o apartamento lá no condomínio que ele morava, lá no centro. E aí o rapaz que alugou o apartamento pra gente, ele alugou com tudo, porque ele tinha acabado de comprar um apartamento novo, mobiliou o apartamento todo e ele ia alugar aquele apartamento. E aí ele tinha sofá, geladeira, essas coisas assim. Não tinha cama e coisas eletroportáteis, né? E aí ele falou assim pra mim, Jabes, vamos fazer o seguinte... eu sei que você tá casando e tal, mas eu tinha 2 meses. Vamos fazer o seguinte, você me paga meio aluguel esse mês e meio aluguel mês que vem. Glória a Deus. E daí quando você mudar de fato pro condomínio, aí você paga um aluguel inteiro. Aí eu falei, caraca, olha como que Deus faz o negócio, né? Eu paguei certinho, um aluguel, meio e meio. Aí eu falei, oh Deus, obrigado. Mais um sinal do cuidado, do como Deus cuida da gente mesmo, né? São os planos, né? Às vezes, eu, por ter visto a separação dos meus pais, eu fiquei um bom tempo, assim, muito com receio de, poxa, eu via como meu pai era, meu Deus, né? Eu via como realmente um homem de Deus, tanto, né, na igreja era a mesma pessoa e tal. E aí eles se separaram, eu falei, cara, meu pai, né? Que era o que eu via, meu modelo tudo, aqui, né? Meu exemplo, aconteceu isso, eu falei, eu não vou casar. Esse negócio não vai ser pra mim, Você não. vê que esse é o perigo, né, cara? E foi realmente isso. Aí eu lembro uma vez que eu... aí aqui na Ágina mesmo, eu fui tomar água, na hora que eu voltei, minha irmã falou assim pra mim. Olhou pra mim assim e falou assim, olha, não precisa ter medo de casar. Você tá...
Deus vai cuidar do seu casamento, né? Amém. E eu lembro muito bem disso e sou muito grato a Deus, né? Porque aí depois disso não demorou muito, aí eu voltei a falar com a Jéssica, né? Minha mãe também sentiu paz no relacionamento, logo a gente levou ela pra conhecer... Um abraço, irmã Luzia, figura, né? abraço. Sabe, a irmã Luzia é minha mãe, a lindona, eu te amo. A mãe da Damari, gente, também é mãe do Né? Eli. Muita gente vai descobrir isso. E então, assim, aí depois a gente começou o nosso relacionamento. E uma coisa assim que, desde criança, minha mãe sempre me ensinou a orar pela minha esposa. Então, desde criança, ela sempre me ensinava, falava, vamos orar pela sua esposa. E aí ela até sempre conta que teve um jantar que nós fomos e pediram para eu orar. E eu ainda criança, orei pelo alimento e tal. E aí no final, Jesus, abençoa minha esposa. E aí todo mundo olhou assim pra minha mãe. Eu falei, irmão, como assim, Luzia? Eu falei assim, olha, tem que orar pela esposa dele. Né? Tem que ser. Essa é a cara da irmã Luzia, né? Isso, então, né? Não, mas são respostas de oração. Muitos anos de oração, né? Muitos anos Mas de é oração. importante, eu acho legal isso, porque sua mãe, querendo ou não, ali ela começa a te ensinar sobre a importância da gente orar pela nossa família, que a família é importante, que Deus cuida da nossa família, que a gente tem que consagrar a nossa família a Deus, né? E eu acho que isso... Tem que almejar, né, ter uma família, porque do jeito que tá hoje a família tão sendo separada, ninguém dando valor, a gente tem que ensinar nossos filhos a... Mas você sabe que isso, gente, é proposital mesmo, sabe? Não é uma coincidência. Tem objetivo das pessoas querendo tanto acabar com a família. Sim. A gente comentou sobre isso semana passada também, que que o indivíduo fica mais frágil quando tá sozinho. O Eli acabou de falar que quando houve a separação dos pais dele, é uma quebra para ele, né? Sim. De referência, de objetivo. E aquilo que você vinha orando desde criança, né, Eli? Sim. Sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre Deus te constituir uma família. De repente, isso tudo perde, né? O sentido, talvez, naquele momento. É realmente isso que aconteceu, né? Todo sentido. E minha mãe teve, assim, que manter muito firme, né? Porque eu me afastei da igreja, né? E aí... E ela mantinha firme aqui, cara. Né, quando eu me reconciliei mesmo, eu fui pra Videira, passei um tempo lá, e aí eu fui conhecer a respeito disso, sobre o relacionamento, né? E realmente você dá valor ao teu companheiro, tua companheira, e realmente Deus vê quem tem propósitos, né? Porque as pessoas, às vezes, começam a namorar, às vezes não tem intenção nenhuma, pretensão alguma, e poxa, tô namorando aí. É que isso que a gente tem falado, né? Os relacionamentos, eles são decisões, né? A gente tem que pensar, igual vocês falaram, eu achei legal isso, né? Colocaram um propósito, a gente vai casar tanto, quando a gente tem... Nem sempre funciona desse jeito, sim, né? As dinâmicas aqui, a gente viu algumas... Se bem que a maioria do pessoal que veio aqui, tudo casou rápido, não tem essa preparação. Até porque, gente, no fim das contas, você vai... lógico, o período do namoro serve pra você se preparar, pra você ir se conhecendo e tal. Uhum. Mas a partir do momento que casou, os dois foram morar na mesma casa, aí que você realmente conhece, não é verdade? Sim. Que é mais difícil, né? Mas assim, as pessoas têm que saber que você começa um namoro cristão, com o objetivo de casar. Não tem pra que namorar só pra passar um tempo, não. O namoro é pra casar. Então, por isso que eu fui bem clara. Vamos casar, e vamos casar em pouco tempo, porque para que ficar enrolando, né? Esse tempo que nós ficamos entre namoro e noivado e o nosso casamento foi de 1 ano e 5 dias, né? Nós começamos dia 1º de dezembro, casamos dia 6 de dezembro do ano seguinte. Então, engraçado que eu não participava dessa história de vocês nessa época aí, porque eu mal conhecia, assim, eu tinha amizade com o Eli, eu lembro, o Eli vinha a pé pra EBD aqui no domingo de manhã, a gente passava no caminho, eu lembro, a gente saía de casa, falava assim, vamos ver porque o Eli, eu não sei se ele tinha vergonha, ele não pedia carona. Não pedia. Acho que ele tinha vergonha, mas a gente, assim, a gente tem que ser esperto, né, gente? Já marcava mais ou menos o horário, assim, né? Eu sei que eles vão passar por aqui. Né? Aí, então... Não, porque era literalmente caminho pra vir pra cá. Não tinha como. A gente vinha olhando, procurando o Eli. Falei assim, cadê o Eli? Vamos passando ali e tal. Porque a gente passava no ponto de ônibus, aí o Eli não tava.
Então ele já tava subindo a pé. Falou, então ele já tá mais pra frente aí. Às vezes a gente pegava ele na ponte, que é aqui pra baixo um pouquinho. Às vezes pegava um pouquinho antes, porque às vezes a gente se enrolava pra sair, mas o Eli saía certinho. Aí a gente pegava. Mesmo sozinho, não perdia EBD, eu via minha eu irmã. lembro, Eli, você tava falando sobre isso, né? Eu lembro que você ia muito lá em casa, né? Tinha dia do Eli, ia lá em casa, e ele ficava, ele e meu pai lá. Domingo passava a tarde inteira com seu pai assistindo filme. Seu pai tem um carinho muito grande pelo Eli mesmo. Eu até falei ontem pra Adi, né? Falei, nossa, eu quero ver tio Carlos e tia Sandra, né? Se nós for entregar. Quero mandar um abraço pra eles. Falei, não, eu quero muito ver os dois, né? Porque, é verdade, né? Eu lembro que se a gente morava perto, né? E aí você ia lá, e eu lembro que às vezes até a gente tava fazendo alguma coisa, chegava, tava lá, ele e meu pai assistindo TV. Eu falei assim, olha o Eli, cara. E ele gostava mesmo, né? Mas é referência, né? Eu acho que a gente tava falando sobre referência, sobre família, sobre essas coisas. Talvez pela carência do pai também, né? Não, e eu penso assim, a gente tem que... Hoje vocês trabalham com jovens lá em Lucas, né? Sim. E o objetivo do inimigo destruir a família é justamente acabar com essas referências, né? Referência de pai, referência de casamento, referência de família, de filhos e tal. Por quê? Porque é o propósito de Deus, né? Deus criou o que no Éden? Uma família. Ficou o homem e a mulher ali e falou, ó, multiplicai. Então, e a gente tem que estar muito atento com isso, né? Tem gente que não presta atenção nas sutilezas, nas separações das famílias, de virar o pai contra o filho. Quanto isso faz mal, né? O que acarreta na vida dos filhos, né? Na vida do casal, porque uma separação, por exemplo, uma mulher que às vezes sofreu uma traição, ela não quer mais confiar num outro parceiro, né? Então, isso mexe com sentimentos tanto do homem, da mulher e dos filhos também, né? Das crianças, né? Olha, assim, poxa, eu até estava vendo esses dias um podcast, uma psiquiatra falando sobre que a criança entende que... Por que a criança às vezes fala coisas que como se você estivesse entendendo, vendo o que ela tá vendo. Porque às vezes ela entende que todo mundo... É uma coisa só ali, é meio misturado. Ele não consegue entender que você não tá enxergando o que ele tá vendo. Entendeu? Então, assim, por isso que quando tem uma separação, quando criança, a criança carrega uma culpa muito grande sobre si. Porque ela fala assim, mas peraí, se meu pai e minha mãe não funcionou, então a culpa foi minha. Por quê? Porque ela entende que todo mundo é uma coisa só. Ele tem a dificuldade ali de entender que o pai pensa de um jeito, que a mãe pensa de um jeito e que ele pensa de outro, entendeu? E eu lembro que nessa fase aí, minha mãe era muito dependente do meu pai na questão de fazer as coisas e tal, porque minha mãe não dirigia, porque eu lembro que meu pai era o tipo de pessoa que precisasse, vou em tal lugar, ele levava. Final de semana, a gente tinha um final de semana, eu e ele, e minha irmã e minha mãe, né? Então, eu lembro que, assim, muitas coisas foram... eu lembro que na noite que ele saiu de casa, aí minha mãe foi chorar, e eu, assim, eu fiquei uns dias sem entender o que estava acontecendo, né? Eu já tinha, assim, idade para entender, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia por que tinha saído. Mas você era muito novo, né, Eli? Você tinha o quê? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Mas eu não sabia o porquê. E aí, nesse mesmo dia, saiu minha prima de casa. E aí, depois que eu fui saber com quem que eu tinha saído... Confusão toda. Sabe? Então, assim, foi muito complicado. Mas, assim, o tempo todo, minha mãe sempre firme com Deus, sabe? Sempre orando e muito buscando. Sábia. Nunca ela chegou assim e falou, seu pai é isso. Nunca ouvi da minha mãe. Sabe? Nunca ouvi da minha mãe denegrir meu pai, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, hoje ela ainda fala, né? Liga pro seu pai, vê como é que tá. E sempre... Mano, Luzia é uma benção, né? Eu dessa forma. E aí, então, vocês fizeram esse propósito, né? Outra coisa que eu tô lembrando aqui é que quando nós conversávamos, nós sempre, juntos, nós falávamos que nosso casamento tinha que ser com o propósito de ajudar outras pessoas e tal. E aí nós começamos nosso grupo de oração, que também foi o PG, né? Que era eu, o Eli e a Ariadne. E nós tínhamos convidado outros jovens e tal, mas era só nós três que começamos. Não ia ninguém visitar. E nós mas eu entro cedo nessa história aí, porque vocês começaram a namorar em dezembro.
já tudo certo, né, em dezembro. Aí foi janeiro, fevereiro, naquele ano o retiro foi em março, que é aquele carnaval que é pra março, né? Aí nós fomos em março, porque a Ariadne começamos a namorar em abril. Porque a Ariadne falou, eu quero um período de oração. Eu falei, tá bom. Falei, mas ó, a gente vai orar ou é... Ou só eu que vou orar? Como que é? É pra Deus abençoar? Como que é o esquema aí dessa oração que você quer? Eu falei, se for pra ser um fora gospel, você já me fala agora. Agora, né? Que já resolve, que não tem problema, né? Não precisa se preocupar com isso. Aí ela, não, pra gente orar mesmo, tal. Aí foi um período legal que a gente teve orando, tal, pelo namoro, tal, pelo relacionamento. E aí eu comecei nessa época já aí. Mas uma coisa engraçada que aconteceu aqui, que a gente tava falando aqui sobre quando eu começou a namorar, foi engraçado porque é o seguinte, a gente voltou do retiro, né? E aí, teve o assalto na casa da mãe dela, na casa dela, no dia que a gente voltou, na terça-feira. Isso. Na terça-feira de carnaval. E aí, na quarta-feira, o pessoal ia no cinema. Eu lembro, quarta-feira, eu não sei se ainda mas quarta-feira era meia que o pessoal pagava, né? E aí juntou a galera, pós-retiro, que sempre tem esse... Bom, não sei se ainda tem, né? Mas quando a gente ia, sempre tinha aquela juntada. Né? Era churrasco, era não sei o quê. Era 60 dias assim de churrasco, não sei o quê, tarará, uma coisa em cima da outra, né? E aí todo mundo se preparou para ir pro churrasco, pro cinema. Eu não sei, até se vocês não foram no cinema. Acho que não, porque vocês já estavam se organizando. Não, vocês estavam se organizando pra casar já. Não, quando foi o asfalto, a gente ia casar ainda. Vocês estavam se organizando já e tal. E aí todo mundo foi pro cinema, e aí eu liguei pra Jéssica. Porque tinham roubado o celular da Ariadne, não foi? Aí ela tinha me mandado mensagem do seu celular, dizendo... Não, ela tinha me mandado mensagem do seu celular? Eu acho que foi. Porque... Não, acho que você me avisou que ela tava sem celular, porque o celular tinha sido roubado. Acho que foi um negocinho. E ela falou comigo pelo Facebook, eu acho. Não tinha Instagram na época, e aí ela falou comigo pelo Facebook. Aí eu liguei pra você, você tava no grupo da Ariadne Jovem. Aí eu peguei seu telefone e liguei pra você. Falei assim, você me passa o telefone da Ariadne agora. Eu falei, agora? Aí, tá bom. Aí peguei e liguei pra ela que ela tava em casa, porque não tinha o telefone dela. Eu tinha só o WhatsApp do negócio, não tinha o telefone da casa dela, né? Aí que você me falou assim, não, vai lá sim. Falei que tô pensando em ir lá, não sei se pra ver como que ela tá e tal, não sei o quê. Aí você, não, vai lá sim. Viu? Eu tava torcendo, eu era grande apoiadora. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá, nesse dia todo mundo foi pro cinema. E aí eu fui lá ver e tal, visitar e tal, até porque realmente tava preocupado com o evento que tinha. Bastante eles, né? Imagina. Meu sogro policial, coitado, a turma entrando lá, e aí eles realmente tiveram ali uma situação bem... Qualquer assalto dentro de casa, quem já passou por isso, eu não sei se já passaram por isso, graças a Deus, mas a gente já passou por isso, é uma situação terrível. E aí eu fui lá ver, né? E eu lembro que aí vocês criaram, então, voltamos aqui ao um dos grupos mais antigos que eu participo, que é a Turma do Shima. Turma do Shima. É verdade, foi aí que surgiu o nosso grupo. Aí já começou a participar do Zero PG, né? Isso, aí foi crescendo e virou um grande grupo. Isso, então. E nós sempre pensando assim, nosso casamento, a nossa vida, nossa união tem que ser para ajudar outras pessoas. Sim. Então, assim, quando você tem esse objetivo, o Senhor abençoa, né? E daí, em maio, nós noivamos, né? O Eli foi para Lucas para me pedir em casamento e ganhou emprego também. Foi aí que o Senhor abriu essa porta. Ele já começou a trabalhar com meu pai, mas ele foi lá para me pedir em casamento. Então, dia 12 de maio, nós noivamos. E você foi nosso fotógrafo, né? Você foi nosso daqui, sim. Lá foi o pedido, mas aqui foi a cerimônia, eu lembro da gente. Cerimônia. A gente fez lá e tal, lá no fundo da casa da sua mãe, né? Aqui no Santa Cruz. Foi lá. Já estava bem participativo já. Já tava. A gente já tava namorando já. A gente começou a namorar em abril. Então. E daí, em dezembro, nós casamos, né? Foi. Como todo casamento, no início não foi fácil, né? São duas pessoas diferentes, vindo de costumes diferentes. Eu vi o podcast daquele do Léo falando sobre contratos, né? Sobre acordos, conversar antes. E de costumes, você também falou de lavar a louça e colocar o paninho, né? Eu me lembro que eu fiquei muito indignado o dia que eu cheguei lá
na casa do Eli antes de namorar, antes de casar. E ele estava almoçando sem camiseta. E para mim aquilo foi o cúmulo do absurdo. Eu nunca vi o meu pai nem meu irmão almoçarem sem camiseta. Você vai ter que casar comigo, vai almoçar de camiseta, comer à mesa de camiseta. Porque não tinha, né? Na minha casa... Era um valor pra você, né? Isso. E daí foi um dos acordos que nós fizemos, né, amor? Já namorando ainda. Borrado, mas... Mas teve algumas coisas que a gente vai descobrindo só no casamento, né? Alguns hábitos que a gente leva da nossa casa. Então, o primeiro ano foi um ano muito difícil. Passamos por muita coisa, mas assim, crendo que o Senhor, né, com 7 meses nós quase nos separamos, porque no começo do nosso casamento, o Eli tinha conseguido um emprego, né, e a empresa deu quase uma falida. A crise. E isso, nós perdemos a casa que nós tínhamos comprado, né, então nós tivemos que morar na casa dos meus pais. E não foi um período fácil, nós brigávamos muito. Porque acabava que vocês não tinham espaço para se conhecer, né? Para se conhecer e para começar o nosso casamento. E para poder cada um abrir mão um pouco, né? Do que era. E daí, nesse período, nós brigamos, falamos, não, então vamos separar. Eu lembro desse período aí. Oramos muito. Eu era sempre o vilão, né? Porque daí nós morávamos com a minha mãe. E a minha mãe tomava o meu partido. Aí desequilibrava. Né? Então, e daí, coitado, o Eli era sempre o vilão, realmente. Tava sempre errado, tadinho. E daí, com 7 meses, nós decidimos, falamos com nossos líderes de jovens, e eles falaram, não, vocês não podem separar, estamos indo aí buscar vocês, nós vamos conversar. E daí, colocamos na mesa o que estava incomodando, porque às vezes, o que acontece? Só ressaltando aqui, às vezes saber para quem a gente conversa, para quem a gente compartilha. É verdade. Né? Porque às vezes a gente coloca, poxa, nossos amigos de fora da igreja, às vezes são os nossos melhores amigos, né? E realmente acho que nosso melhor amigo primeiro tem que ser o parceiro, o cônjuge, né? E depois uma pessoa cristã que você possa, poxa, porque Deus de alguma forma vai né, dar oportunidade para o Espírito Santo. Naquela época já tinha jovens casais? Não, né? Não tinha. Tava naquele hiato lá que a Arquela e o Léo falaram na semana passada, que começou, aí teve um hiatozinho ali, depois voltou com o Ivo Júnior, que foi quando a gente casou no outro ano. Na época a gente ficava meio assim, receoso de, será que a gente vai participar desse grupo, né? Ou aquela coisa, só panelinha, algo assim, mas a gente... Aí eu lembro que foi vocês que nos arrastaram para Jovens Casais. Mas isso já foi depois. Já tinha um casal, né? Já. Nós procuramos os nossos líderes para nos orientar e eles conversamos falaram, até altas horas da noite. Exatamente, mas porque o que acontece às vezes? A gente não expõe na mesa o que está acontecendo e pensa que só está acontecendo com a gente. Ninguém mais tem esse problema, porque quando você vê, agora tem Instagram, quando você vê um casal no Instagram, parece que eles são perfeitamente felizes, mas por trás daquele perfeitamente feliz, eles também têm lutas e tudo mais, então a gente pensava que era só eu e ele que não estava dando certo. E quando nós colocamos para os nossos líderes, tá acontecendo isso, não, acontece comigo também, acontece com a gente também. E daí não é intransponível essa barreira, né? Não é só com vocês. Então a gente falou, não, então vamos orar, vamos nos dispor a tentar e vamos sair da casa da minha mãe. Vamos procurar o nosso cantinho, mesmo que a gente tenha que pagar um aluguel e tudo mais. E daí foi onde a gente começou. Passamos também muitas lutas, porque eu fiz algumas dessas mudanças todas. Várias. Jesus, várias mudanças. Eu lembro que eu fiz um acordo com ele, quando vocês terminaram de mudar lá pra casa da sua mãe, né? Eu falei, Eli, vocês vão mudar em dezembro, eu acho, não foi pra casa da sua mãe? 21 de dezembro. Eu falei, próximo, sem ser esse Natal, no próximo eu quero não fazer mudança, por favor. Pelo menos um ano, né? 2 natais, por favor. Foi. Nossa, a gente mudou 4 vezes no primeiro ano. Daí nessa casa passamos alguns apertos, mas daí também foi um momento que decidimos outra coisa, que em relação a contas, né? Descontrole, quem paga, quem consegue pagar, quem não consegue. Também aprendemos aí nesse período, até que nos mudamos para o Jardim das Américas, né? E o estúdio começou a fluir, ficou melhor, e daí, assim, financeiramente melhorou, então nós também conseguimos
ter mais paz, porque às vezes... A aflição realmente, né, gente? Essa questão financeira pega muito. Porque não é só, o dinheiro. Não, envolve necessidades básicas, envolve Sim. você... Nessa época, nós já estávamos ajudando a liderança dos jovens, e quando nós fizemos a mudança para o Jardim das Américas, e assim, estava meio apertado ainda, né? O estúdio não tinha, nós acabamos de mudar. E era Santa Ceia. E nós viemos, né, para a igreja, e nós não líder, íamos vir, porque nós estávamos cansados por causa da tinha mudança. feito a mudança. Cacá nos ajudou na mudança, muito obrigada, Cacá. E o nosso líder chegou e falou assim, olha, nós na Super Sexta nós recolhemos uma oferta para vocês. Gente, era o valor da nossa compra, sabe? Que a gente não tinha dinheiro para fazer, porque tinha gastado com a mudança. E Deus nos abençoou, deu essa oferta, era R$750, né, amor? Então, assim, a gente via o cuidado de Deus, porque nós tínhamos um propósito. E depois disso as coisas foram melhorando, e o nosso relacionamento também, a gente ajudando na liderança, daí já começamos a participar já tinha começado daí os Jovens Casais, isso já foi 2000 e quase 2016, a gente fez algumas reuniões né? de Jovens Casais na casa de vocês ali, no jardim, onde era o estúdio e tal, estúdio de Pilates, né? Porque era o nosso propósito. Nossa casa ser receber, um ambiente, né, para receber jovens. Eu vou falar para vocês que a casa sempre era realmente muito gostoso fazer lá. Sempre foi realmente procurava uma casa grande com espaço para a gente receber as pessoas. Isso foi no Jardim da América, isso foi no Jardim Itália, né? E Deus sempre abençoou. Graças a Deus, o nosso casamento sempre foi abençoado por conta de nós termos essa disposição, e o Senhor uniu as nossas vidas com esse propósito, né? Eu acredito assim. Eu vejo assim, gente, eu lembro dessas fases aí, dessas coisas que aconteceram e tal. Até essa que você falou da casa, foi bem na época que eu e a Ariadne viajamos de lua de mel, né? Que aconteceu tudo e tal. E assim, meu coração, eu fico muito alegre mesmo, sabe? De ver o quanto que vocês cresceram e quanto que Deus esteve com vocês nesse momento, né? A gente já chorou junto, vocês estiveram com a gente nos momentos mais difíceis. Nossa, a gente já riu muito junto, a gente já chorou junto, a gente já ficou, né? Todas as emoções possíveis. Deus, mas eu creio que Deus foi fortalecendo muito o caráter de vocês, nós, né? Por passar por esses momentos, por passar por essas situações. E a gente ter a oportunidade, sabe, de aquilo que alguém um dia falou pra vocês, falou assim, olha, vocês não é só com vocês. Creio que hoje vocês podem olhar para outras pessoas, né, e falar assim, não, gente, não é só com vocês. Inclusive ajudamos o casal de amigo nosso também, que nós vamos separar, não, mas qual que é o problema? Isso, eu falei, isso também acontece comigo e com meu esposo. Também é assim lá em casa, então a gente tem que ir contornando, né, as situações e tal. A Jéssica falou assim, nossa, eu estou falando isso? Quando a gente está passando por alguns momentos, e você sabe muito bem disso, que são momentos difíceis, a gente pensa, meu Deus, por que eu estou passando isso? Mas ou é só comigo, né? E é bem ali na frente, vem alguém na sua vida que fala que está passando por aquela mesma coisa, e você tem uma palavra para dizer. Você sabe que aquele momento de dor vai passar, que as coisas vão melhorar, porque você já passou por isso. Então, quando a gente passar por um momento de difícil, assim, para o casal, seja financeiro, seja em questões, né, você tem que saber que o Senhor tem um propósito naquilo. E que logo ali na frente você vai poder ajudar alguém com aquela experiência que você teve. Não, e hoje vocês estão em Lucas, né, depois aí surgiu uma nova oportunidade, isso, né, por ele estar trabalhando na empresa e tal, e Deus levou vocês pra lá, né? Aí eu falei, mais uma mudança. Quando completou os 2 anos, né? Que você tinha falado. Eu falei pra ele, por favor, até o próximo Natal. E a gente fez a mudança. Tadinho dos móveis, né? Os móveis, coitado, não aguento mais mudança. Mas nós fomos ali pra Lucas. E também, assim, chegamos em Lucas em junho. E já em agosto eu já descobri que estava grávida. E daí... No final do ano, né? O pastor veio e falou com Eli sobre nós sermos líderes dos jovens e adolescentes. E eu já corri, falei... Porque a gente estava ajudando o Léo e a Keila aqui, né? Nos Jovens Casais. Nos Jovens Casais. E é uma pegada diferente, é mais, exatamente, né? É mais o nosso ritmo, né? Porque... Você já tá acostumado, porque a gente já tem o Samuel, já tinha o Samuel, né?
Então, você... Uma diferença básica, assim, só porque às vezes a gente fala e o pessoal não entende, né? Uma diferença básica de você fazer uma programação, um negócio que envolva jovens solteiros e jovens casados, não que não possam estar juntos, tá? Mas uma coisa que você tem que levar em conta é um elemento chamado filhos. Filhos. Porque quando você, gurizada, assim, vamos, igual a gente fazer, vamos pra Chapada. Junta o carro, vamos embora, vai almoçar 3 horas da tarde, não dá nada. Mas aí você vai sair com o filho? Não, irmão. Você tem que sair, peraí. Não, peraí. Tem horário pra comer, criança. Onde que a gente vai? Tem lugar, a gente consegue chegar lá no lugar tal com os filhos? Ah, consegue. Ah, tem lugar pra gente fazer? Então você tem que ir considerando essas coisas, assim, é uma diferençazinha básica da situação, né? Pois é, e daí a gente tava, né, com os jovens casais, assim, era a nossa vibe. A gente tem, as coisas não terminam tarde, as coisas são em ambientes para a família e tal. E daí, agora era jovens. E jovens têm energia, eles querem sair, eles querem fazer as coisas, eles querem fazer eventos, se possível, todo dia. E eu falei ali, não, amor, não, vamos entrar nessa, não, nós vamos ter um nenê daqui a pouquinho, e como que nós vamos fazer isso? E daí ele falou, então vamos orar. E eu orei coisa nenhuma. Eu fiquei já sabendo que não ia. Já tava brigando já, né? Pra ela já tava... Deus. Mas o Eli orou e tal. Eu lembro que nós estávamos indo pra cá, né? Foi, nós íamos pro aniversário foi na volta, nós íamos pro aniversário da Ana Luísa. E ele sentou na mesa com o Léo, né? Com o Celcinho. E eles compartilharam muitas coisas com o Eli. E na volta o Eli falou assim, amor, nós temos que ver que às vezes o Senhor está entregando isso na nossa mão para nós crescermos, para nós ajudarmos. A nossa igreja pequena não tem outras pessoas também para fazer esse trabalho, precisa. E se o Senhor nos enviou para Lucas do Rio Verde com o propósito de ajudar, se a gente foi para um lugar menor, querendo ser útil na obra do Senhor, o Senhor está dando oportunidade, né? E daí eu falei, então, amém, vamos aceitar. E na primeira reunião que nós tivemos com jovens e adolescentes, eu falei para eles, eles sabem, eu não queria, mas o Senhor abriu o nosso coração, abriu o meu coração, e para entender que nós estamos lá para fazer a obra do Senhor, e o Senhor vai nos capacitar, tem nos capacitado para isso. Não, e assim, isso é uma coisa que você falou, eu não queria. Realmente, às vezes a gente acha que... Mesmo, né? Não, e às vezes a gente tem esse receio inicial. E pro chamado de Deus mesmo, nem sempre você vai de peito aberto, vambora, nem sempre é assim, nem sempre, às vezes você dá aquela oscilada, né? Meu Deus, e aí? E aí vai esse passo de você dar, porque assim... Não por não querer trabalhar na obra do Senhor, mas por medo, porque era um público diferente. E se você não conseguiria atender aquilo ali, né? Não é eu ia estar com um nenê pequeno, como que eu ia fazer para estar presente? Né? Sim. Nos cultos e tal. E, eles gostam, tô dando aula da EBD. Você me deu a primeira oportunidade de dar aula. É verdade. Aqui foi um tema que eu consegui falar e tal, né? Morrendo de medo, dei aula para ele, para irmã Luzia em casa, para ver se ia... Era uma coisa que a gente fazia bastante, né? Que a gente pegava os alunos, né? Pra ir dando aula nos jovens casais, né? Porque alguém tem que ficar no seu lugar quando você sair, né? Você quer monopolizar ali o negócio, e aí você sai, e agora como é que faz? Jesus não treinou o povo ali? Teve 3 anos ali treinando os discípulos dele? Sim, pra eles fazerem, né? E essa era uma visão que a gente tinha realmente, assim, né? De treinando, de dar oportunidade, pega um tema. Eu não lembro se eu te passei o tema ou deixei você escolher o tema. Não, era o tema da lição mesmo. Eu sei, mas eu não lembro se eu te passei, escolhe a revista. Não, acho que eu te dei o tema mesmo. Você falou, vai ser esse aqui. Esse tema mas aqui. Foi uma coisa que eu consegui falar, era sobre valores de família. Não me lembro o título da lição. Eu lembro que eu olhei pra revista e falei, Jéssica. Olha e foi por causa disso que eu voltei a praticar, né? Porque eu dava aula em Lucas quando eu morei e era jovem lá em Lucas, eu dava aula para os adolescentes. Falando assim, até parece que é velha, né, gente? Não. Mas não é, não. Pois é, mas os nossos companheiros que nos ajudam lá em Lucas têm 21 anos e eu me sinto uma velhinha. Já tenho 30 e quase 1. Mas, então, daí... Nós queremos mandar um abraço para eles, né? Abraço, queridos Larissa e Neilton, né? Larissa e Neilton. E Alice e Ezequias também. Isso. Eles são bem mais novinhos que nós. Mas daí lá eu voltei para dar aula de escola bíblica dominical, né? Então tem sido muito bom, porque eles estão lá com sede de aprender.
E eu tenho uma facilidade de ensinar. Eu queria, depois da faculdade, ser professora, né? De anatomia, era uma coisa que eu gostava porque eu sempre tive facilidade de explicar. E eu chego lá e eles estão sedentos de aprender. E é legal, né? É muito gostoso. Assim, tem sido um tempo muito bom para mim. E meu filho dorme a aula inteira, então tá tem um negócio que a gente volta e meia fala aqui, né? Eu falo aqui nessa mesa, a gente ouve muita história, é a Escola Bíblica Dominical. Não tem um episódio que a gente passa aqui sem falar sobre Escola Bíblica Dominical, porque ajuda a formar o caráter mesmo, né? A gente falou, Eli, mesmo no momento ali... aquela confusão, aquele negócio. A gente passava lá, catava o Eli e levava ele pra escola e ia, e ele tava sempre aqui. Foi professor das crianças, né? Foi professor também da... Adolescente, acho que não sei, você trabalhou com adolescente, Eli? Não. Não, né? Não. E aí agora Deus usando vocês lá para esse trabalho, para estar junto, né? Com o pessoal de Lucas. E eu acho que a gente... tem que aprender a viver esses momentos que Deus dá pra gente, né? Foram momentos inicialmente turbulentos que vocês passaram, né? Sim. Eu lembro daquele atrito e eu orava com a Ariadne e eu falava, meu Deus do céu, vamos orar para que a gente possa, né? Que eles consigam encaixar ali. Vocês nos ajudaram muito, mesmo tendo casado depois de nós, vocês nos ajudaram muito também. E fazendo... porque a gente tava aprendendo também. Sim. Entendeu? Então, só que... Uma coisa que a gente aprendeu depois, às vezes vocês aprenderam antes, né? Então, uma coisa diferente, assim, né? E eu lembro que a gente fez... e com essa questão de você estar na igreja, estar presente, participar da escola bíblica, né? E eu lembro que até estava comentando com aquele Léo aqui na semana passada, quando a gente começou os Jovens Casais novamente, que foi, né, aquele período, a gente não ficava falando assim, o dever da mulher é isso, o dever da mulher é aquilo, do homem é isso, da mulher é aquilo. A gente não ficava falando sobre isso, a gente fala sobre Bíblia, a gente fala sobre lição, sobre caráter, sobre negócio, não fica aquele papo chato, repetitivo, aquele negócio. Não, e eu acho que isso é muito importante, né? Você não ficar só... você falar sobre Deus mesmo, né? Que isso molda o caráter, né, da gente. Isso vai refletir. Ser semelhante a Jesus é ter um caráter, né? Bom. E aí, Eli, como que está o desafio, assim, pra você nessa liderança dos jovens? Como tá sendo isso pra você? Que a Jéssica falou que tá feliz na aula, né? Não, eu tô muito feliz, na verdade, tenho exercido muita questão da administração, né? Realmente, porque, no entanto... Todas as administrações está sendo eu. Somos nós, né? Tem então, nós e nós. Aí então, quando nós estamos ausentes, aí os vices não preparam a palavra e tal. Mas realmente... Mas vocês estão com culto de jovens lá? Nós temos culto de jovens, exceto o primeiro sábado, que é a Santa Ceia. Os restantes todos têm culto de jovens. Nós temos que ir lá fazer uma visita lá pra vocês. Isso, nós precisamos de preletores lá para compartilhar. Compartilhar. Né? Então, assim... Isso, querendo ou não, vai te enriquecendo espiritualmente, né? Com certeza. Você vai se alimentando cada dia mais. Aí, quando a Jéssica não podia dar a lição, aí já preparava, né? Deixava tudo no jeito para poder dar a palavra. Agora fomos convidados também para visitar outras igrejas. Aí me deram oportunidade. E, assim, uma coisa que eu falei para os adolescentes e jovens, eu falei, gente, realmente eu estar aqui hoje é uma resposta de oração. Que eu sempre pedi a Deus para que pudesse estar num lugar que eu pudesse ajudar e que eu tivesse tempo para ajudar os jovens, né? Porque hoje, graças a Deus, lá no serviço eu tenho essa forma de poder trabalhar e eu poder sair de serviço para ajudar. Eu sempre quis isso, sabe? Eu via muito... e tudo é perto, né, Eli? Porque quando você morava aqui, você gastava o quê? 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, né? Disso pra mais, né? Do trabalho. Eu via muito isso no Bebeto. De ele poder dar esse apoio. De ele poder dar o apoio, sabe? Os jovens falavam com ele respondia. E assim, eu sempre falava, Deus, eu quero chegar ao momento de poder trabalhar, que eu possa conciliar a igreja, né, com o trabalho, eu possa ajudar os jovens, ajudar quem for, né? E realmente eu falei para ele, então, gente, vocês estão colhendo uma coisa que eu sempre pedi para Deus, sabe? Então, realmente, essa resposta de oração, de estar ali com eles e tal, e Deus tem sido maravilhoso. E vocês estão com um grupo de quantos hoje, mais ou menos, lá?
Hoje deve dar uns 25, né? Ah, para uma igreja, uma cidade pequena, é bom daí demais. Jovens e adolescentes jovens, a gente passou esse período aí também de pandemia, que igreja tudo com limitação Sim. e tal. E aí a gente tá nesse trabalho de pescagem agora, né? Pescando os que nesse tempo deu uma afastada, uma esfriada. Porque espalhou, né? As brasas espalhadas vão se apagando mesmo. Aí né? sempre tem aqueles mais, né? Que sempre estão presentes em tudo e tal, gostam de participação. EBD principalmente, eles gostam muito, né? Então, realmente... Para nosso crescimento, assim, tem sido muito bom. Porque, assim, quando você tem o compromisso de passar algo de Deus para alguém, você tem que se empenhar para saber o que você pode falar, né? Ter um conteúdo para falar. Então, eu mergulhei. A revista que a gente estava aprendendo era sobre o Antigo Testamento. Eu mergulhei no Antigo Testamento e aprendi coisas que eu não sabia. Mas normalmente é assim mesmo. Muita coisa eu não sabia e eu falava, meu Deus, que legal isso aqui, que interessante, para poder passar para eles. Então, assim, tem sido crescimento para nós. Antes de ser para eles, de a gente conseguir ajudar, tem ajudado a nós, o nosso casamento, e a gente pensa também, nós temos um trabalho para fazer, nós temos que ficar firme, vigiar e estar junto, eu e ele, como uma só carne, para nós podermos ter alguma coisa para falar. E o Samuel gosta dos negócios. Tá no agito, para ele tá... Tudo é alegria, tudo é brincadeira, né? João Pedro, a primeira saída nossa, quando eu voltei de ter ganhado o nenê e voltei para o primeiro culto, a gente saiu depois, mas ele estranhou, porque, né, a gente estava só em casa e tudo, mas agora ele já tá no ritmo. Aí os jovens ajudam, tá todo mundo querendo pegar e tudo mais, e o Samuel também adora, né? Não, com certeza. E você sabe que isso é um valor para eles, né? Porque eles vão crescendo nesse meio e sabe que a importância, né, da palavra de Deus, de estar junto das coisas e tal. E eu fico muito feliz, né? Eu vejo a Ana Luísa adora vir para escola dominical, né? E ela adora. Desde a barriga sempre, né? E ela vem, ela adora música e começa o louvor. E o bom do louvor de escola dominical é que é o mais brando, então, porque não tem tanto instrumento, né? Então é mais violão, voz, agora tá com bateria. Aos poucos tá crescendo, né? No começo era um só, tinha dia que não tinha. Às vezes era só capela, né? Tinha dia que não tinha, era nós mesmo. O Jânio se virou algumas vezes lá e nós vamos indo e vamos. E aí Deus começou a mandar o povo, né? Aí já tem 3 pessoas pra cantar, já tem o Edgar firme forte lá no violão. Aí quando ele não podia, os meninos estavam junto. E aí tem o irmão agora tocando bateria. Então aos poucos tá indo, sabe? E ela adora. Ela fica vendo a música e tal. E eu lembro ali sobre as memórias de Jéssica que eu tinha quando criança. De vir na escola, de estar na igreja. Que eu lembro que eu era pequena, a gente era da Batista na época, lá do Cristo Rei, igreja pequena ainda, né? A gente nem tinha Adna nessa época. E aí eu lembro que a gente ia e tal, longe pra besteira, mas a gente ia. Então tinha uma memória muito boa daquilo. E aquilo são valores pra gente, né? Então, às vezes você que tá aí nos assistindo, levar seu filho, levar sua família pra a escola dominical, pros cultos, porque são memórias boas que você vai criando, né? Então, assim, por que eu sempre gostei de escola dominical? Porque desde moleque minha mãe trabalhou com escola, meu pai foi superintendente, então a gente sempre teve esse envolvimento. Então, quando eu fui morar sozinho lá no interior, e foi um momento, eu acho que de ser posto à prova, né? Se a gente ia... Porque, assim, cara, sozinho, no interior, ninguém te conhece, ganhando bem, carro novo, tinha tudo pra fazer os trem, tudo mais errado possível, né? Mas Deus me manteve naquele momento ali, né? Até porque direto eu tava aqui, né? O pessoal falou assim, não, vou fazer a despedida do Jabs, que o Jabs vai mudar pro interior, não sei o que e tal. Todo domingo falou, você teve um dia que eu falei, Jabs, você não ia mudar? Eu falei, desculpa aí. Mas porque... Eu também tenho memórias de criança sempre na EBD. Quando nós íamos de Joinville para Lucas, isso eu tinha 8 anos para 9, no primeiro ano, nós ganhamos, tanto eu quanto meu irmão, o prêmio de presença, porque nós estávamos sempre, ia de bicicleta na EBD, mas a minha mãe sempre levou. Então eu lembro disso, também tenho os CDs guardados até hoje, que eram os prêmios, eu tenho guardado porque nós éramos 100% de frequência.
Mas tá certo, então, né? A gente tem que ensinar o nosso filho, porque eu sempre gostei de EBD por causa disso. E eu lembro uma vez que o Samuel não ganhou aqui, né, dos primeiros. Teve uma mãe que tava se adaptando ainda nessa rotina de vai, criança e não sei o quê. Aí a Jéssica falou assim, meu filho não ganhou, mas no próximo ele vai ganhar. Só não ganhava da Carolzinha, porque Léo e Keila estavam sempre aqui. Não, às esses vezes aí faltava pra ir pra Lucas visitar meus tinha, pais, né? Mas do restante a gente traz o Samuel. Realmente a EBD faz muita diferença das pessoas, né? Eu lembro que eu tava assistindo então uma pregação do Rodolfo Abrantes, que ele fala que hoje um judeu, né, eles entram numa faculdade, eles entram e saem seguindo a sua religião. Agora, hoje em dia, o cristão, ele entra, sabe, um jovem entra na faculdade e já sai. Alguém falou, e ele já... meu pastor já não tá falando com nada. Né? No outro dia, já, essa Bíblia aí, meu Deus. Então, né, realmente não tá firmado. Né? Porque aí vem outras pessoas, falam qualquer coisa, e ele que já não sabia nada da Bíblia, acredita e assim vai. Esse que é o negócio, né? Qual é o nosso fundamento? O que segura a gente, né? No momento da dificuldade, no momento da adversidade. Qual que é a parábola, gente, que Cristo falou? Ó, edificar a casa sobre a rocha ou edificar a casa sobre a areia. Jesus não falou da beleza das duas casas. Ele falou sobre o quê? Sobre o fundamento. Sobre a rocha e sobre a areia, né? E a gente, como pais hoje, né, a gente tem essa responsabilidade de fazer com que os nossos filhos também estejam firmados. Qual é o fundamento que eu estou lançando sobre a vida do meu filho? O que está sendo? O que a Ana Luísa está aprendendo? Ela está aprendendo... Esses dias foi engraçado, porque a Ana Luísa vai para a escolinha à tarde, né? E aí, em casa, tem o Baby Shark, né? E aí, eu não assisto isso, né? Nada contra, mas eu não assisto, né? E aí, tocou o Baby Shark e ela começou com a mãozinha assim, né? Aí eu falei, caramba, meu filho, você sabe o que é? Aí que eu lembrei, eu falei, na escola eu acho que eles põem lá. Então eu tenho que me preocupar e antecipar isso. Não, se ela tá ouvindo coisa lá, tá certo o Baby Shark, não é nada demais. Bom, não sei. Até agora não vi nada demais quando assisti. Mas qual a informação que ela tá recebendo? Qual a informação? A informação de fora, eu tenho que tomar cuidado, mas eu tenho que... Não é só... Tem muita gente preocupada em repelir a informação de fora sem dar uma informação de qualidade. Sem dar Meu irmão, se preocupa com o fundamento que você tá dando, que seu filho vai saber... Ele vai saber tirar. Rejeitar. Eu acho que isso, como pais, esse é o nosso maior desafio nos tempos de hoje. Os nossos filhos vão encontrar um mundo esquisito, como nós encontramos. E eles vão encontrar um mundo esquisito. Talvez até mais esquisito. Mas a gente tem que fazer com que eles estejam firmados, para que eles possam rejeitar essas coisas, tirar essas coisas, e o que vier de fora, eles saberem identificar, não, isso aqui não encaixa na palavra. Não tentar encaixar a palavra, não tirar a palavra, porque o mundo... Sim. Na hora que não encaixar as duas coisas, eu falo, vou ficar aqui com o que é de fora. Não, vou ficar com a palavra de Deus. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente já vai encaminhando e eu queria saber, assim, Jéssica, você tem algum recado, assim, que você queira deixar para nossa audiência que está nos acompanhando, assim, recado final. Acompanho o Interligado, que eu comecei recentemente e estou gostando bastante porque sempre tem um conteúdo legal. Leve seus filhos para a igreja, você que tem filho pequeno, às vezes a gente pensa que eles não estão ouvindo aquilo que está sendo falado. Mas eu lembro de uma vez, Samuel pequenininho, o pastor estava pregando sobre Noé. E não era uma pregação para criança, e ele na hora falou, Noé, mãe? Então, assim, eles sempre estão prestando, eles estão absorvendo. Então, leve seu filho para a igreja, para a EBD principalmente. E para você que está namorando, saiba que o propósito do namoro sempre tem que ser o casamento, tem que ser um namoro santo para que você consiga ter um casamento feliz, né? Eu acho que se você colocar a tua vida diante de Deus, teu relacionamento, que o Senhor esteja unindo propósitos, seu casamento vai ser uma bênção. Não que seja fácil, mas vai ser uma bênção. Saiba que você vai encontrar ainda por mais que você ore, por mais que você se prepare, vai ter aquele momento ali do ajuste que ele é
Ele é essencial para que você consiga estar, né, firme com o seu esposo, com a sua esposa. Eli. E você, Aos que não compraram o ingresso ainda pro jantar. Porque é semana que vem, né, no de vocês, né, vai ao ar antes. Então você, Lucas do Rio Verde, procurou ele. Adquira essa galera aí, não perde tempo. E realmente acho que a gente tem que estar firmado na palavra. E independente do que as pessoas tentarem pregar para você, você vai saber que realmente a gente tem que estar alinhado, né? E o único que é digno de toda honra, toda glória é o nosso Deus. Amém? Amém. Eu quero deixar aqui um recado para quem está nos acompanhando, que você deixe aí os temas que você quer que a gente traga aqui para a gente falar. A Aline Bertolin deixou um pedido aqui na semana passada para a gente falar sobre maternidade e puerpério. Eu tô falando já com algumas mães, né, que eu quero trazer aqui, Ariadne, trazer mais umas 2, 3 mães aqui, talvez a Keila e mais, para contar um pouco da experiência, né, porque a maternidade é uma coisa que precisa, acho que hoje com rede social tem muita glamorização sobre coisas e muita espetacularização, palavra difícil, desse momento que é o parto, desse momento do pós-parto, né, das dificuldades. Às vezes fala-se muito sobre o parto e não sobre o que vem depois. Não é maternidade, fácil. Amamentação, puerpério, como que o pai ajuda, como que o pai fica nessa história, que a gente fica meio perdido, né, ali no começo. Ele já tá com experiência, já tá no segundo, já tá fera, já tá afinado já. Mas a gente vai sim, pessoal. Então, vai trazer esse tema aqui pra gente tá só terminando de alinhar. Então, deixa aí o comentário com que tema que você quer ouvir, alguma dúvida bíblica. Vamos falar sobre o Apocalipse, ou você quer falar que a gente traga algum tema aqui. A gente tem alguns especialistas aqui na igreja, vários pastores que podem nos auxiliar com os temas que vocês sugerirem. Então, traga aqui pra gente. Deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí também, se inscrever no nosso canal aqui da AD, né? Nós temos programação todos os dias, tem os outros podcasts, tem o podcast da Simplesmente Mulher, tem o AdnaCast, tem o Quem Sou Eu na Bíblia, e tem o Bíblia Viva também, tem o programa das crianças conectadas, então assim, fora os cultos, então assim, programação boa, de qualidade, tratado com muito conteúdo, com muito carinho pela equipe do Pastor Jairo, que sempre nos ajuda aqui, um abraço Pastor Jairo, que está sempre nos ajudando aqui, então se inscreva no nosso canal aqui também. Ativa o sininho. Ativa o sininho, verdade. Eu sempre esqueço de pedir para ativar o sininho. Então, e até o próximo. Valeu, gente. Muito obrigado.